Espírito Santo de Deus, queremos a Tua presença, Senhor. E agora, ó Deus, recebemos a Tua presença através do louvor, através das orações, ó Pai. Queremos agora, ó Deus, receber a Tua presença através da Tua palavra. Que a Tua palavra possa falar com o Teu povo, que a Tua palavra possa falar com a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, amém? Pode sentar, glória a Deus. Eu queria, antes de trazer uma palavra para o nosso coração, tem alguém aqui que está aqui pela primeira vez? Tem alguém nos visitando? Aleluia, tem uma irmã ali. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida, glória a Deus. Vamos aplaudir os nossos visitantes, aleluia. À noite nós temos um culto de batismo. Eu tenho certeza que Deus vai continuar operando em nossas vidas, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 6 e o verso de número 22. Evangelho de João, capítulo 6 e o verso de número 22. Durante essa campanha da Quaresma, estamos trazendo algumas palavras dos últimos momentos de vida de Jesus aqui na terra. E nós queremos nessa manhã falarmos sobre a carne e o sangue de Jesus. João capítulo de número 6 e o verso 20 e o verso 22 diz o seguinte: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar viu que os discípulos haviam pegado um único barco dali e que Jesus não fora com eles. Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram no lugar onde o povo tinha comido os pães depois que o Senhor o abençoou. E quando a multidão viu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum, a fim de procurá-lo. E encontraram do outro lado do mar e lhe perguntaram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque eu lhe dei alimento. Não se preocupe com tantas coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias para buscar o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Amém? Há séculos a igreja evangélica, ela celebra a Santa Ceia. A Santa Ceia como um ato profético. Paulo, ele vai falar em 1 Coríntios capítulo 11, ele vai nos ensinar o que é a Santa Ceia. Ele vai ensinar que tudo aquilo que nós fazemos todo mês tem a ver com aquilo que Jesus fez há mais ou menos 2.000 anos atrás, que foi oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, que foi oferecer o seu sangue como o sangue de uma nova aliança, para que eu e você pudéssemos, a cada vez que celebramos, que nos lembramos, profetizar que Jesus Cristo, ele fez um ato na cruz que salvou a humanidade, e que ele vai vir, e vai buscar a sua igreja. A igreja
do Novo Testamento celebrava isso. Você pode ver em Atos capítulo de número 2 e o verso 42 diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Esse partir do pão era a Santa Ceia que eles faziam. E deixa eu falar uma coisa para você: nós celebramos a Santa Ceia uma vez por mês aqui na igreja, mas na igreja primitiva era toda semana, todo domingo era domingo de Santa Ceia. A gente não faz isso hoje para que não se torne algo comum, para que as pessoas elas não percam o entendimento daquilo que nós fazemos. É por isso que nós, dependendo da idade da criança, nós optamos para eles não ceiar naquele momento, a não ser que eles entendam exatamente aquilo que está acontecendo. Não só para que eles comam o pão e bebam do cálice sem entender nada. Mas a igreja primitiva, ela celebrava, e a Bíblia diz que eles se dedicavam ao ensino, o ensino dos apóstolos. A igreja, ela tinha palavra, ela tinha direção. É a palavra que nos dá direção, é a palavra que nos mostra aonde Deus quer que eu e você vá. A Bíblia diz que na igreja tinha palavra, tinha comunhão. Uma igreja, ela precisa ter comunhão. Você como membro do corpo de Cristo, entenda uma coisa: a nossa adoração a Cristo, ela só é completa na comunhão, na unidade. Salmo 133, ele diz o seguinte: que como é bom, como é agradável que os irmãos vivam em comunhão. Existe um poder muito grande na comunhão, existe um poder na celebração, naquela celebração de domingo aonde nós estamos, mas existe um poder na comunhão. É por isso que durante essa quaresma a gente sempre está desafiando: olha, assiste um filme, faz uma oração, chama o pessoal, né? Faz um grupo de comunhão, abre a palavra, lê a palavra com a tua família, com os teus amigos, porque nós estamos tentando mostrar para a igreja que existe um poder na comunhão. O que Jesus disse? Eu e o Pai, nós somos um. Foi isso que Jesus disse. Existe um poder na unidade. Infelizmente, depois de 2019, mais ou menos quando entrou a pandemia, né? Houve-se um retrocesso nesse processo de comunhão, porque parece que as pessoas, elas se acostumaram a viver isoladas. Elas não gostam mais da mesa, elas não gostam mais de convidar as pessoas para sua casa, de estarem juntas. Elas veem isso. Eu não estou falando de oitava igreja, eu estou falando de uma igreja em geral. A gente vem para o culto, a gente adora a Deus, e a gente faz terminou o culto, a gente sai correndo. A gente às vezes não cumprimenta mais o irmão, às vezes a gente não sabe quem está chegando na igreja agora, às vezes a gente não troca uma palavra com o irmão, né? Uma das coisas da gente colocar aquelas mesas ali na frente, a intenção, eu sei que não vai caber todo mundo, mas a intenção é de dizer: olha, essa igreja é uma igreja que ela está lutando para que os seus membros exerça a comunhão. Você pode sentar ali e conversar, entendeu? Não cabe todo mundo, mas é como se fosse um ato profético. Nós valorizamos a unidade, nós valorizamos a comunhão. Então, nessa manhã eu quero falar sobre a carne e o sangue de Jesus, né? O Léo e a Suzana, ele diz o seguinte: a ceia, contudo,
não se limita a ser apenas um ato de recordação do sacrifício de Jesus na cruz. Deus atua poderosamente através dela. Cada elemento da Santa Ceia simboliza um aspecto do sacrifício de Jesus. Cada elemento, o pão da ceia, ele simboliza um elemento do sacrifício de Jesus. O cálice, o vinho, ele simboliza um elemento do sacrifício de Jesus. O que o pão? O pão ele simboliza o corpo de Cristo. Ele simboliza o corpo de Cristo. Quem faz o pão na época de Jesus, que celebrava a ceia, era um pão sem fermento. Mas ele era um pão que ele era amassado. Pegava-se a massa, né? Igual hoje faz, só que hoje a gente põe um pouco de fermento para poder inchar um pouco. Mas pegava a massa e amassava para que ela desse liga. Simboliza que Jesus Cristo ele foi moído lá no Getsêmani. A palavra Getsêmani significa prensa de azeite. Foi ali naquele momento no Getsêmani que Jesus ele soltou todas as suas emoções. Foi lá que ele disse: olha, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele estava dizendo que aquele momento que ele ia passar, aquele momento de angústia, sabe, a dor de Jesus, ela não foi tão grande na parte do corpo, mas foi uma dor de carregar os nossos pecados, foi uma dor de levar o meu e o seu pecado. Porque a Bíblia diz lá no livro de Isaías, capítulo 53, que Jesus Cristo, ele levou sobre si todos os nossos pecados e as nossas dores. Jeremias, ele vai dizer o seguinte, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Agora você imagina o seguinte, Jesus Cristo dizendo: olha, eu e o Pai nós somos um, eu e o Pai nós temos unidade, eu faço somente aquilo que o Pai quer que eu faça. E naquele momento da cruz, a Bíblia diz que quando Jesus estava crucificado ali no meio de dois ladrões, a Bíblia diz que Jesus ele disse: olha, Pai, por que me desamparaste? Você imagina só, Jesus vivendo uma eternidade passada inteira numa comunhão com Deus, vivendo 33 anos aqui na terra, numa comunhão com Deus, e naquele momento da cruz ele diz: Pai, por que me desamparaste? Aquele momento de comunhão tinha sido cortado. Agora por quê? Quando eu fico, a Bíblia não fala isso, mas eu fico imaginando, baseado em alguns versículos, que quando Deus olhava do céu, se a gente pode dizer que o céu é em cima, mas quando Deus olhava para Jesus, Deus não via Jesus. Existia uma barreira que impedia Deus de ver Jesus. Quando Jesus tentava olhar para Deus, ele não conseguia ver Deus. Existia uma barreira que impedia Jesus de ver Deus. E a barreira, a Bíblia diz que é o que? Os nossos pecados. O meu pecado e o seu pecado estava ali sobre a cruz do Calvário. Então a Bíblia diz, Paulo vai dizer o seguinte: olha, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ei, levante a sua mão. Se o diabo tem te afrontado, se o diabo tem te acusado, eu quero dizer para você nessa manhã que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele levou sobre si os nossos pecados. Então não deixe o diabo te acusar. Aleluia. Mas quando se fazia o pão, amassava, né? E depois fazia aqueles cortes. Você lembra aqueles cortes para poder entrar um ar e assar o pão por inteiro, né? Você vai pegar um pão, você vai ver que ele tem uns cortes assim, ó. Aqueles cortes simbolizavam o quê? Simboliza o quê? Simboliza que o corpo de Jesus ele foi
dilacerado, ele foi cortado ali através do açoite. Imagina só a cena. Você que vai assistir a Paixão de Cristo, você vai ver interessante isso. O chicote dos romanos, ele tinha mais ou menos 5 pontas. Em cada ponta era correias de couro. Em cada ponta existia pedaço de chumbo e pedaço de osso. Então, quando o carrasco era aqueles cara forte. Quando ele batia com o chicote, você imagina só, aquelas tiras de couro com pedaço de osso e pedaço de chumbo, ele entrava. Flávio Josefo diz que alguns condenados, não foi só Jesus que apanhou daquele jeito. Alguns condenados, depois de ser açoitado, dava para ver os órgãos internos. Quando batia na carne, entrava como uma lâmina. E aí quando ele puxava, saía pedaço de carne e o sangue espirrava. E não havia descanso para o condenado. Porque enquanto ele estava ali no tronco amarrado, vinha um carrasco de um lado. Quando ele batia, quando ele puxava, que vinha pedaço de sangue, de carne, o outro já batia do outro lado. Era 2 carrascos, não era 1, era 2. E ficava a marca no corpo. A palavra de Deus, ela diz que Jesus Cristo, ele carregou sobre si, ele foi açoitado. Existia, quando se faz o pão, faz pequenos furos nele para poder entrar o ar e ele poder cozinhar por inteiro. A palavra de Deus, ela diz que Jesus Cristo, como pão de Deus que nos alimenta, ele tinha furo nas suas mãos, nos seus pés. Quando ele ressuscita, ele diz para Tomé: Tomé, você não está acreditando? Olha aqui, ó, toque aqui, coloque a tua mão, creia. Jesus Cristo, a Santa Ceia, o pão significa o corpo de Cristo. O vinho significa o sangue de Jesus. O sangue que era oferecido lá no Antigo Testamento, se matava o cordeiro, pegava o sangue e aspergia sobre a pessoa que estava oferecendo. O sangue simbolizava um perdão, uma aliança. Jesus está dizendo o seguinte: olha, o meu sangue derramado ali na cruz simboliza um perdão, simboliza uma aliança. E isso, antes de eu aceitar Jesus, quando eu era criança, a gente tinha alguns amigos, e eu tinha um amigo que um dia a gente fez uma aliança de sangue. Aí vamos ser amigos a vida inteira. E aí eu cortei um pedaço, furei um pedaço do meu dedo, ele furou um pedaço do dedo dele, a gente apertou, saiu sangue, a gente colocou um com o outro e disse: olha, agora nós temos uma aliança. Era algo cultural. No Antigo Testamento, o sangue representava uma aliança, e a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele fez uma aliança conosco através do seu sangue vertido, derramado ali na cruz do Calvário. Então Deus tem uma aliança com você, uma aliança que não se quebra, uma aliança que é eterna, uma aliança que jamais vai ser quebrada. No Antigo Testamento, sabe o que acontecia? A pessoa trazia um animal, ela levava o animal até o sacerdote, colocava o animal lá, ela colocava a mão sobre a cabeça do animal e ela confessava os seus pecados. Depois o sacerdote pegava o animal, sacrificava o animal, cortava o animal e oferecia em sacrifício a Deus. Só que quando a pessoa saía
sabe o que acontecia? Ela pecava de novo, e talvez na outra semana ela tinha que voltar com outro animal, colocar a mão, passar seus pecados, e o animal ser sacrificado. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele morreu uma única vez, aleluia, para absolver os nossos pecados. É por isso que João vai dizer o seguinte: filhinho, não pequeis, mas se pecar, porque mesmo eu e você, tendo nascido de novo, tendo aliança com Deus, existe uma possibilidade de pecar. Presta atenção numa coisa: crente não vive em pecado. Crente peca, pastor, peca, crente erra, mas ele não vive em pecado. Quem vive em pecado é quem não teme a Deus, quem não conhece a Deus. Crente pode pecar? Pode, mas João está dizendo: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo. Ele é o sacrifício pelos nossos pecados. Então o crente pode até pecar, mas ele se arrepende, ele pede perdão para Deus, e Deus perdoa. Aprenda uma coisa: os pecados que os bebês nem cometeram ainda, já estão perdoados. Só que eles precisam aprender a pedir perdão a Deus e tomar posse desse perdão, porque é como se você tivesse algo valioso, é seu, e você não toma posse. A posse para o perdão dos nossos pecados é o que? É o arrependimento. E o arrependimento, ele demonstra que nós acreditamos que Jesus Cristo, ele morreu por meu e pelos seus pecados. Amém? Agora, segundo esse texto que nós acabamos de ler, João capítulo 6, o sacrifício de Jesus, ele vai nos proporcionar algumas coisas. Primeiro, ele proporciona uma salvação eterna para todos aqueles que nele crê. A salvação em Cristo não é uma salvação momentânea, é uma salvação eterna. Olha o que diz João capítulo 6, o verso 37. Tudo que o Pai me der virá a mim, e quem vem a mim, eu jamais rejeitarei, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me ama, que ele me deu, mas o ressuscite nos últimos dias. Porque a vontade do Pai é que todos o que olhar para o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu ressuscite nos últimos dias. Olha que palavra poderosa: a salvação eterna para todos aqueles que nele creem em Jesus. Nós somos um presente de Deus para Jesus. Segundo Jesus próprio está falando, o Pai que nos deu, o Pai que me deu. Ele está dizendo o seguinte: que eu e você pertencemos ao Pai. Só que existe uma coisa: nós não somos coisa, nós não somos objeto, nós precisamos ir até Ele. E a Bíblia diz que todos aqueles que vão até Ele, de maneira nenhuma será lançado fora. Está entendendo? De maneira nenhuma será lançado fora. Há salvação para todos. E Jesus vai garantir: olha, nessa terra vocês vão até morrer nesse corpo físico, mas eu o ressuscitarei no último dia. É uma promessa de Deus para a minha vida, é uma promessa de Deus para a sua vida. Talvez você tenha um ente querido que serviu ao Senhor e já foi, e aí você pergunta o que aconteceu com ele, o que vai acontecer com ele. A Bíblia diz que ele vai ressuscitar nos últimos dias. Certa vez chegaram para Paulo e perguntaram: Paulo, o que vai acontecer quando nós estamos esperando Jesus voltar e até agora ele não voltou? O que vai acontecer com aqueles que já morreram? Paulo vai dizer: olha, não fica preocupado, porque vai chegar um dia em que Jesus Cristo ele virá nos céus com os seus anjos. O anjo vai tocar uma trombeta,
os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos em vida, teremos a vida transformada, aleluia, um corpo transformado, um corpo ressurreto, porque é uma promessa de Jesus, a salvação eterna. Existe uma salvação eterna para todos aqueles que crê em Jesus Cristo, amém? Existe salvação para você, existe salvação para minha casa. É por isso que a Bíblia diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa entraremos na arca, eu e a minha casa iremos ser ressuscitados nos últimos dias, aleluia. Romanos capítulo 10, o verso 9 diz: se você confessar com sua boca que Jesus Cristo é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha como é fácil, é só ir até Jesus, só ir até Jesus. John White diz o seguinte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Não há outro nome, nem outro caminho para a salvação, senão Jesus Cristo e esse crucificado. Só existe um caminho. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém virá a Deus se não for por mim. Não é por igreja, não é por placa de igreja, não é por denominação, é só por Ele. O sacrifício de Jesus, Ele nos proporciona remoção dos nossos pecados. João capítulo 6, o verso 47 diz: asseguro-lhes que aquele que crê tem vida eterna. Palavra de Jesus. Ele está dizendo: existe uma segurança, pode ficar tranquilo. É por isso que o crente, ele não tem medo da morte, porque ele está seguro. Existe uma convicção dentro do nosso coração. Existe uma convicção dentro do seu coração, amém? Se Jesus voltar, você está convicto que você vai subir com Ele? Existe uma promessa de Deus. Jesus Cristo diz: eu vos dou segurança, eu vos asseguro que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Marcos capítulo 14, o verso 23 diz o seguinte: em seguida tomou o cálice, deu graça e ofereceu aos seus discípulos, e todos beberam. E lhe disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. O sacrifício de Jesus, ele nos proporciona remoção dos nossos pecados. Eu estou tranquilo, porque eu creio nessa palavra. Certa vez a biografia do Martinho Lutero diz que ele estava numa sala de aula, sozinho, e de repente ele teve uma visão que o diabo chegava e ele escrevia num quadro ali todos os pecados de Martinho Lutero. E aí, quando ele terminou, na visão, Lutero diz assim: já terminou? Não tem mais nenhum? Ele falou: aqui estão todos. Aí Lutero pegou o giz na visão e escreveu lá: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todos os meus pecados, todos os seus pecados foram perdoados por Ele, aleluia, glória a dele, aleluia. É por isso que nós cantamos aquele louvor: por Ele entregamos a nossa vida, por Ele, aleluia. A palavra de Jesus, quando Ele diz está consumado, lá em João capítulo 19 e o verso 30, Ele confirma a conclusão divina da nossa redenção, que Ele nos resgatou, que Ele nos purificou, que nós não devemos mais. A palavra grega para estar consumado é tetelestai. Lá em Roma, quando preso, ele era preso, ele era julgado,
ele era condenado, e aí de repente ele pegava 10 anos, 5 anos. Quando chegava o último dia da sua sentença, quando o soldado romano ia soltar, depois que o preso cumpria toda a sua sentença, ele levava uma placa, e ele colocava ali, diante da entrada da cela, Tetelestai. Quando alguém passava por aquele lugar, que ele olhava aquela cela com aquele nome Tetelestai, ele entendia, ele sabia que a pessoa que estava ali naquela cela por tanto tempo, que estava preso por tanto tempo, ele já tinha recebido perdão, ele já tinha pago toda a sua sentença. Tetelestai. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Eu e você não teríamos condição de pagarmos pelo preço do nosso pecado, mas Jesus Cristo, Ele já pagou e escreveu lá: Tetelestai, está consumado. Nenhuma condenação há para a 8ª igreja do Nazareno. Por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus. Léo Bege diz o seguinte: Jesus fez tudo e de forma completa. Hoje a nossa parte é aceitar esse presente de extrema graça e receber a reconexão com o Pai. Quando nós aceitamos que o nosso pecado foi consumado, nós nos reconectamos com o Pai. Mesmo naquele dia que você está orando e você diz: parece que a minha oração ela não passa. Já teve aquela sensação de você orar e parece que a oração não passa daqui? Não vai muito longe, mas Deus está lá. Aleluia. Existe uma unidade com Deus. Não é porque você não vê, não é porque você não sente, sabe? A oração você não precisa sentir, a oração você precisa crer. Amém? Você não precisa usar de emoção, você só precisa crer que os seus pecados foram perdoados. Você só precisa crer que você tem uma nova unidade com Cristo. 1 João capítulo 1, o verso 9 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O perdão, segundo o Corre Tembal, diz o seguinte: o perdão é a chave que destranca a porta da amargura e as algemas do ódio. Quando a gente entende o poder do perdão, ele destrava a porta da amargura. Quantas pessoas têm problema com o perdão? Talvez, eu fico pensando, talvez essas pessoas, elas não se sentem perdoadas por Deus. Existe um perdão, existe um poder poderoso. A falta de perdão, ela nos escraviza, tanto quando você recebe, quanto você libera o perdão. Tem pessoas que são magoadas com outras pessoas que nem estão mais nessa terra. Existe uma algema ligando. Se alguém te machucou, se alguém te feriu, libera perdão, porque o perdão ele destrava, ele abre a porta de toda a nossa amargura. Tem pessoas que estão machucadas com o pai, que nem vive entre eles mais, com a mãe, com alguém. Eu fico pensando assim, sabe, quando eu leio as escrituras, eu não vejo nenhum momento Deus estressado, eu não vejo nenhum momento Deus amargurado. Se vocês acharem na Bíblia, por favor, me mostrem. Eu não vejo Deus amargurado. E sabe por quê? Porque toda vez que eu peco, toda vez que a humanidade peca, automaticamente Deus ele já libera perdão. Mesmo sem eu pedir, Ele já libera perdão. Só que para mim se apropriar desse perdão, eu tenho que querer. Você entendeu? É como se eu pegasse, digamos assim, vou fazer um exemplo, eu pegasse esse objeto aqui e falasse assim: olha, é seu, você errou, mas é seu. E aí, tipo, se você vem aqui e pega, o perdão é seu.
Se você não vem, o perdão está aqui, mas você não recebeu ainda. Porque você precisa pegar. Quantas pessoas, quanto tempo eu fiquei magoado com a minha mãe, por ela ter me deixado pequeno ainda, no meu entender, me abandonado. Fiquei muito machucado, eu não tinha relacionamento, eu não tinha conversa, eu não ligava, eu não, sabe, eu fiquei mais de 6, 7 anos sem visitar minha mãe, porque eu estava machucado. Mas um dia eu recebi uma palavra como essa, uma palavra a respeito de liberar perdão, uma palavra que naquele momento eu entendi. Quando o pregador chamou a igreja para frente, eu fui o primeiro e eu já era pastor, irmão, já era pastor. Quando o pregador fez o apelo, eu fui o primeiro, antes dos membros virem, eu já fui o primeiro, me ajoelhei, e naquele momento o pastor fez uma oração tão simples, mas eu recebi uma cura tão profunda, que no outro dia, eu liguei para minha mãe, que passou alguns meses, fui visitar minha mãe, preguei para minha mãe, aí voltei, depois eu voltei, ela falou, eu quero que você me batize, eu voltei lá, peguei minha mãe em Fortaleza, levei ela para o interior, onde eu nasci, aonde ela tinha me abandonado, lá no local onde ela me abandonou, eu fui lá, e batizei ela lá no rio. Existe um poder no perdão, perdão abre portas, o perdão é a chave que destranca a porta da amargura, as algemas do ódio, é um poder que quebra o concreto do passado e abre novas possibilidades para o futuro. Deus quer que você aceite o perdão dele, Deus quer que você perdoe. Certa vez Jesus Cristo ele vai contar uma parábola, que alguém devia, digamos aí, 1 milhão para uma pessoa. E aí essa pessoa chegou e falou assim, olha, eu vim cobrar a minha dívida e eu quero que você me pague. A pessoa se ajoelhou, chorou, implorou, falou, não tenho dinheiro para pagar agora, mas se você tiver um pouco de paciência, eu vou pagar. Mas não tinha, ele não ia pagar, era 1 milhão, estou falando, não tinha dinheiro. Ele estava pedindo uma maneira de pagar, igual nós queremos pagar os nossos pecados com as nossas próprias atitudes. Nós fazemos muitas coisas e achamos que aquilo vai cobrir os nossos pecados. Não tem como eu pagar as minhas falhas. Eu posso tentar ser o melhor crente, o melhor marido, o melhor pai, mas isso não vai cobrir a multidão de pecados que eu tinha. O credor olha para aquele cara e fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, você está perdoado, está tranquilo, pode ir. Essa pessoa saiu e encontrou uma outra pessoa que devia R$500. Pegou a pessoa pelo colarinho, eu quero que você me pague. Não, mas eu não tenho, você me paga, senão eu vou te mandar para a prisão. Eu não tenho, é R$500. Ele pega e manda aquela pessoa para a prisão. Alguém vê aquela história toda, tinha visto os dois ocorridos, vê aquela história toda, vai lá no Senhor e fala assim, você lembra aquela pessoa que o Senhor perdoou 1 milhão? Lembro. Então, ela saiu daqui, encontrou uma que estava devendo R$500, e ela mandou o cara para a prisão por causa de R$500, não perdoou. A Bíblia diz que o Senhor que tinha perdoado 1 milhão ficou tão chateado, que chegou na pessoa e disse, olha, eu não perdoei os teus pecados, eu não perdoei o teu erro, por que você não fez o mesmo com essa pessoa? Eu vou pegar você e vou colocar você na cadeia também, na prisão, até que você pague meu último centavo de 1 milhão. Coloca ele na prisão. Na prisão existia alguns guardas que eles pagavam
para ficar na prisão, fazendo a vida do preso infeliz, torturando o preso. E a história diz, Jesus diz que aquela pessoa, ela ia ficar sendo torturada até que ela pagasse o último centavo, que era impagável. Ou seja, se nós não liberamos perdão para aqueles que nos machucaram, vai existir, o diabo ele tem acesso à nossa vida, para machucar as nossas emoções, para colocar a enfermidade. Então eu não sei se você tem alguém que te machucou, teu pai, tua mãe, alguém abusou de você, alguém falou uma palavra que até hoje, mas lá na minha infância eu recebi uma palavra desse jeito, e é por isso que eu sou assim. Eu quero dizer para você que Deus, Ele te perdoe, quer que você perdoe, para que você receba o perdão completo de Jesus Cristo, aleluia, que não fique nenhuma raiz de amargura na sua vida. Você não precisa conviver, irmão. A palavra de Deus, ela diz, quando vocês puderem, tenha paz com todos, porque vai ter pessoas que a gente vai querer ter paz, mas não vai ter paz, mas nós temos que perdoar todos. O perdão, ele não é sentimento. Se fosse sentimento na hora que a gente pisa na bola, e a gente pisa na bola, pisa ou não pisa, Deus ia mandar um fogo lá, consumidor, um ataque cardíaco, ia nos matar na hora. Mas Jesus, ele não usa esse peso. Quando a gente perdoa, ele está perdoado. Aí quando eu pego esse perdão, e tem o contrário também. Talvez você machucou alguém, você fez alguma coisa muito errada, já te perdoaram, isso já passou, mas o diabo ainda, ele insiste em dizer que você está devendo. Ei, se você se arrependeu, tudo está pago, tetelestai, está consumado. Deus já quer, aleluia, continuar te abençoando. Esqueça isso, avance, vai para frente, aleluia. Terceiro, o sacrifício de Jesus, ele nos proporciona acesso a milagres. Quando nós entendemos o sacrifício de Jesus, nós temos acesso aos milagres de Deus na nossa vida. João capítulo 6, o verso 30 diz: e então lhe perguntaram, que sinais miraculosos mostrará para que o vejamos e creamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito, eles lhe deu a comer o pão no céu. Jesus Cristo, ele tinha vindo, ele tinha multiplicado pães e peixes para mais ou menos 5.000 pessoas, segundo João capítulo 6, o verso 15. A multidão seguia Jesus buscando sinais, mas o maior sinal que nós podemos entender é que cremos em Jesus, tomamos posse do seu perdão, ele abre acesso para milagres na nossa vida, aleluia. Quando nós tomamos acesso do perdão divino, quando nós perdoamos, milagres acontecem na nossa vida. Quarto, o sacrifício de Jesus, ele nos proporciona uma cura para a nossa alma. João capítulo 6, o verso 35 diz: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus declara: eu sou o pão da vida, ou seja, ele se apresenta como a fonte suprema que nos alimenta de uma maneira espiritual. Existe cura para a nossa alma. Quando nós, nos apossamos do perdão de Deus, existe cura para a nossa alma. Tem muitas enfermidades que são enfermidades psicológicas, que são enfermidades que muitas vezes têm a ver com o tipo de vida que a gente vive. A palavra de Deus, ela diz que existe cura para a alma.
Alma aqui não é espírito. Alma é emoções. Emoções. Existe algumas doenças como depressão. Parênteses aqui para que não entendam errado. Nem toda depressão ela vem através de pecado. Pode ser que seja alguma vitamina que está faltando no teu corpo, mas existe muitas que são através de doenças na alma. Amém? E essas o Senhor pode curar através do seu perdão. Davi, ele diz o seguinte: enquanto eu calei, os meus ossos doíam, eu não conseguia ter paz, enquanto eu não confessei os meus pecados diante de Deus. Eu tinha problema nas articulações, é isso que ele está falando. Eu tinha problema de sono, eu tinha tristeza na alma. Mas a partir do momento que eu confessei, a partir do momento que eu assumi, aleluia, que era pecador, que dependia do perdão dele, a minha alma foi curada, a minha vida foi curada. Eu não sei se você entendeu, nesta manhã Deus quer curar almas aqui, amém? Eu quero que você coloque de pé, eu quero orar por você, aleluia. Eu não sei o que é que tem impedido você de avançar, mas eu creio que Deus está aqui nessa manhã para nos curar. Deus está aqui nessa manhã para fazer um milagre na nossa vida. Quem é que você precisa perdoar? O perdão de quem você precisa aceitar? Porque o de Deus ele já te perdoou, amém? Mas talvez você esteja preso em algo. Hoje é dia de você avançar. A palavra de Deus diz que nós devemos olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Existe esperança para a nossa vida nessa manhã. Assim como Deus trabalhou no meu coração, a ponto de eu perdoar a minha mãe, e hoje a gente tem um relacionamento de mãe e filho. Deus pode mudar a nossa vida nessa manhã. O altar está aberto. Se você quiser vir aqui na frente, eu quero orar por você nessa manhã. Hoje é dia de milagre na sua vida, amém? Sai do seu lugar, quero orar por você. Venha correndo, aleluia. A palavra de Deus diz: olha, aquele que vinha a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, aleluia. Pode vir, venha. Oh, aleluia. Pode vir aqui na frente, eu quero orar por você. Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, diga isso. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diga eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos. Coloque a mão no seu coração, eu vou orar por você agora. Espírito Santo de Deus, existe uma presença poderosa do Senhor aqui nessa manhã, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu começo a ver, ó Deus, barulhos de correntes sendo quebradas, Senhor. Pessoas, ó Deus, que até aqui, ó Deus, estava carregando um peso, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, eu creio que nessa manhã, meu Deus, essas pessoas estão sendo libertas, essas pessoas estão sendo curadas, meu Pai. Em nome de Cristo Jesus, a Tua palavra diz
que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A tua palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia. A tua palavra diz, ó Deus, que somos livres. A tua palavra diz, tetelestai, já está pago, aleluia. Recebe a tua cura, seja liberto nesta manhã agora, em nome de Jesus. Abençoa, 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 em nome de Jesus, aleluia.